Oi, Luísa. Deu Será que certo? agora vai? Ai, acho que agora deu. Ai, agora pra mim deu. É, acho que sim. Pra mim tá Ai, normal ufa. agora. Eu não sei se foi minha internet, acho que foi a minha internet aqui. Bom, como a E o gente horário perdeu também, né? aquela, o horário também. Alguém falou que também, o Pedro, né, falou que tentou entrar numa outra live também para ver, parece que estava travada também. Bom, vamos ir tentando, né? Eu vou só refazer então rapidinho a abertura, né? Porque por fim o outro vídeo se perdeu. Então, vou só refazer a abertura para ficar registrado aqui, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui com a gente para falar sobre esse filme. Quem não puder participar, depois a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, a gente começa esse ano com você, Luísa, nossa convidada, que a gente, né, já estava trocando, já estava combinando esse encontro, já ia um tempinho, e agora deu certo. E começamos ainda de modo online, porque não conseguimos voltar, retornar para o presencial, infelizmente. Vamos ver quando isso será possível. Embora acho que o online vai se manter também, porque deu muito certo, foi muito bom. E você trouxe um ótimo filme que está sendo muito comentado, muito falado, e que é A Filha Perdida. Então, vamos lá, passo a palavra a você, que a gente acabou aí atrasando uns minutinhos, mas se tudo bem por você, a gente pode estender um pouquinho mais também. Não, ótimo, a gente vai conversando. Estamos aqui pra conversar, né? E, Uhum. e as pessoas também, porque eu acho que esse filme chegou de um jeito muito até surpreendente, né? A repercussão. Então, quem quiser também falar, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai conversar hoje, né? Que a necessidade que eu senti das pessoas falarem sobre esse filme. E aí todo mundo falando, muita resenha. Então, convido todo mundo para quem quiser, também se tocou, quiser falar. E agradecer, Patrícia, porque eu fiquei super feliz com o convite. A gente já tinha falado disso faz muito tempo, desse encontro. E quando você mandou mensagem, veio bem a calhar, porque eu tinha visto o filme, eu nem titubeei, falei, A Filha Perdida, porque eu tava apaixonada. O filme ficou comigo dias e parece que foi caindo umas fichas assim ao longo da semana. Então foi um filme que eu assisti ele em mim, assim, sei lá, uma semana. Daí você mandou mensagem e falei, A Filha Perdida, porque ele me apaixonou muito, então vai ser um prazer falar dele, assim. E eu sei que muita gente se tocou também com a história, assim, com a história e com o tema, né? Então, tô aqui pra gente conversar entre todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, com licença, só antes de você começar. Você se importa que os comentários fiquem ativados? Eu não sei se eles Não, atrapalham ali na sua imagem, senão a gente pode desativar e deixar a caixa de perguntas e depois abrir. tá, Mas pode se ser. você pode ser, Bom, enquanto voltou. Eu vou só desconectar então os comentários enquanto você fala. E aí o pessoal, se quiser ir fazendo perguntas, que é essa caixinha aqui que tem uma interrogaçãozinha. Então, quem quiser ir fazendo perguntas enquanto a gente está conversando aqui, enquanto você está falando, aí depois eu abro a caixa dos comentários, tá bom? tá ótimo. Tá bom. Bora lá. E, bom, então eu começo dizendo isso, né? Eu assisti, repercutiu em mim e eu fui acompanhando a repercussão com outras pessoas. E aí fui acompanhando as resenhas, porque foi me interessando, né? Um pouco como cada um se apropriou do filme. E é claro que quando a gente vai assistir um filme, a gente se toca pelo filme e a gente tem muito da gente ali, né? Se identificou por alguma via. Então também me interessou, conforme eu fui vendo as resenhas, assim, o que que tinha por ali
pessoa que assistiu, né? Então também tem uma leitura muito pessoal de cada um que assistiu. Então, em linhas gerais, vai discutir o feminino, vai discutir a maternidade, mas as maternidades são uma a uma, né? Então, vamos falar de coisas que se generalizam da cultura, mas também acho que tem a vivência da Leda, como ela viveu a maternidade, né? Então, acho que a gente vai transitar hoje pela história da personagem, um pouco pensar a cultura, né? O que a história tem a dizer sobre a gente nesse momento histórico, nesse recorte histórico. Então, pensar um pouco a maternidade individual e um pouco no conceito, na cultura, né? Foi um pouco o caminho que me veio para costurar esse filme. E aí, eu começo dizendo que a primeira coisa que me chama atenção é a direção, uma bela direção, assim, eu achei, que foi feita por uma mulher. Então, eu acho que isso já dá um lugar, um olho especial para o filme, um olhar de mulher dirigindo uma história que vai narrar histórias de mulheres. Então, eu acho que isso foi importante para trazer o estilo da narrativa. Um outro fator que eu acho muito curioso dessa história do filme é sobre a escritora, porque não se conhece a Helena Ferrante, né? Ela é uma figura que não sabe, só tem a especulação, quem que é. E aí tem uma hipótese que eu acho assim, muito curiosa, de que ela seja um homem, seja um escritor homem, que é italiano, que chama Domenico Starnoni. E eu não sei se vocês sabem esse bastidor, mas eu achei super interessante quando eu descobri, porque eu fui atrás de quem quer e descobri a história. E esse Domênico, eu já li um livro dele, gostei muito, ele costuma abordar assuntos sobre a família e tudo mais, e eu já tinha lido um outro livro da Helena Ferrante, não esse, que também falava sobre os autores, falam de questões familiares, mas a Helena Ferrante, ela sempre essa coisa bem feminina. Eu tenho minhas dúvidas se é um homem escrevendo. Pode ser que seja, mas eu também acho curioso isso. De qualquer forma, quando passou para filme, a gente teve esse filtro de uma mulher dirigindo, que mudou a cidade. Então, eu acho que essa delicadeza da direção, depois ela falou até um pouco sobre isso, também, assim, de preservar esse caminho que ela escolheu para como que ela ia focar na história dessa mulher, né? E como que a gente ia olhar desse lugar. Então, eu acho isso tudo muito, essa conversa anterior muito, muito interessante. Então, para quem viu, eu espero não dar muitos spoilers, mas mais pro fim eu vou até trazer umas cenas, eu aviso antes. Quem quiser sair, daí não pega os trechos. Mas é a história da Leda, que é bem sucedida na área que escolheu, uma professora universitária, que retira férias, dá a entender que as filhas não moram com ela, são adultas, dá a entender que as filhas moram com o pai, ela é divorciada. E ela vai tirar férias numa ilha grega, sozinha, descansar um pouco aquela ideia, né, de se isolar, de precisar de um tempo para ela, de descansar. Até a gente vê que ela leva alguns materiais para praia, assim, não sei se são provas, algumas coisas. Então, assim, uma pessoa que tirou um tempo para descansar, mas também se dedica ao trabalho e tudo mais, a leitura, enfim. E ela chega nas férias e o filme vai focando alguns detalhes, assim, que me chamaram a atenção, né? Que você imagina férias, descansar com essa coisa mais idealizada, mas ela, né, tem pernilongo, tem um cesto de frutas podres, ela chega num clima meio sinistro, ela vai se vendo o lugar, vai se ambientando, vai entrando no clima de férias. Isso se estende para o dia seguinte, quando ela vai na praia, né? É uma praia super privê, super pequenininha. E aí a história vai contar um pouco a relação dela com as escolhas que ela fez na vida, né? Sobre carreira, filhos, família. E junto com isso, um pouco esse confronto que ela vai tendo direto com essa família que vai tirar férias na mesma época. Então, ela já está na praia e aí a gente acompanha a chegada de uma família enorme
e a praia é pequena, enfim, e eles ficam ali convivendo nesse mesmo espaço, nesse período que todo mundo tira férias. Ela é uma família, são muitos. Ela é mais silenciosa, a família é super expansiva, né? E um pouco essa família abre essa discussão do filme, de como ela se vê ali ou não se vê, quem é ela, né? A narrativa da família vai trazendo algumas questões que a gente vai acompanhando para descobrir quem que é essa personagem, um pouco enigmática, né? E a gente vai descobrindo aos poucos quem é ela. No fim, a gente acompanha a história dela a partir dos recortes das relações dela com outras mulheres. A Nina, que é uma mãe de uma menininha de 5 anos da família. A matriarca, digamos, da família, que eu não me marcou o nome, que estava grávida, mas tem esse fato, né? A Leda, mais nova, então ela no alter ego dela do passado, ela dialogando com isso, né? Com as filhas, 2 filhas mais novas, e com outra figura feminina que vai aparecer o tempo todo no filme, mas de uma maneira velada, que é a relação dela com a mãe dela. É uma figura que não aparece, mas que está marcada em toda a história da vida dela, né? E que ela marca em um diálogo muito breve que ela tem com o marido. Mas quando a gente faz o retrospecto da narrativa, a gente vê que a questão é muito sobre a mãe e a filha que ela foi na relação com a própria mãe e a mãe que ela pode ser com as filhas. Né? Então, todas essas figuras femininas que vão começando a dar lugar para a gente descobrir quem é essa mulher, né? E aí, um pouco, a gente acompanha as escolhas dela, o lugar do feminino, né? Que ela foi explorando no sentido erótico, sexual, de relacionamento, de casamento, né? De maternidade, de carreira, né? E aí é um pouco essa a história geral do filme, né? E esse elemento que atravessa toda a narrativa, que carrega um drama especial, assim, o enigma, que é a figura da boneca, né? Que é uma figura muito interessante, incomodou mais uns que outros. Teve gente que se apegou à boneca, teve gente que deixou pra lá, se atentou a outros fatos. Mas a questão, assim, que me pegou da boneca, porque são 2 bonecas. Primeiro a boneca da infância dela e a boneca que constrói a narrativa depois, no período das férias dela, né, muitos anos depois. De qualquer forma, eu acho que a figura da boneca, ela é aquele corpo que dá lugar a todos os dilemas dela, essa trincheira dela na carreira, dela como esposa, dela como mãe, dela com a mãe dela, então dela na interação com todos esses espaços de feminino, todos os conflitos que ocupam esse corpo de boneca, né? Então, assim, a boneca da infância, que é o signo de brincadeira de menina, né? Que é aquela boneca do niná da brincadeira, pueril, que não tem... que é idealizada, aquela mãe idealizada que dá conta de dar comida, de carregar, de não sei. Então, é aquela maternidade leve, idealizada, né? Então, a boneca da infância que representa uma brincadeira que não tem consequência prática, né? Que ela guarda essa boneca e ela vai apresentar esse íntimo dela de uma experiência prazerosa, isso a gente sabe do filme, para essas meninas, anos mais tarde, para as filhas, com um cenário completamente diferente, num caos de relação, né? Ela muito fragmentada, né? Muito desorganizada, muito perdida mesmo. Você vê que ela não se conecta com as atividades e ela dá num momento assim muito desorganizado, ela resgata essa figura dessa boneca que participou dessa infância, né? Desse niná, dessa maternidade
da infância, e que registra esses dois momentos da maternidade que ela se depara com essa fragmentação da maternidade real, né? Aquela boneca que fica ali toda destroçada, nesse embate de caos com a filha, que faz essa metáfora perfeita do que tá, de como estava a relação dela com a maternidade naquele momento, né? Completamente destroçada, totalmente desidealizada, a rotina é outra coisa, dá conta das atividades, dá conta da carreira, do marido, enfim. Então, assim, esses dois registros sobre ela nesse lugar de mãe, né? E depois a boneca que acompanha das férias, né? Que para mim significa ainda essa questão, uma questão de vida dela com o que é ser mulher, né? Quais são essas atribuições, existem funções ou não. Essa boneca que vai envelopar essa questão que acompanha, dá corpo, dá lugar, mas representa um grande enigma, né? É ela de novo com esse enigma na mão, explorando, assim. É suja, é nojenta, ela limpa, ela arruma. Ela tangencia, mas ela não encontra. Ela não encontra a resposta, né? O que aconteceu? Então, eu acho que, assim, o filme, na verdade, ele vai contar do traumático da Leda, né? O que para ela faz trauma, mas que isso, assim, como é um trauma de morte, assim, um trauma do qual ela não escapa em nenhum momento, né? É aquele trauma que tomou conta, aquele trauma que paralisou, que só fez questão, aquela questão enorme, aquela neurose que a pessoa não consegue se resgatar ali, né? Fica às voltas. Então, eu sinto que... Porque essa nuance do traumático, eu vou tentar trazer... Tô pensando agora, né, que é um conceito, né? E eu fico pensando o traumático nessa direção, assim, aquela angústia que todo mundo sente, que a gente não acha um nome, a gente não consegue representar. E a gente tenta. Ai, mas é o relacionamento. Mas é o trabalho, mas é aquilo, mas é a briga de ontem, que faltou eu falar aquela coisa. É por isso que eu tô angustiada. Faltou ontem eu falar aquilo. Então, o traumático como esse lugar de dói, é angustiante. E a gente fica às voltas para tentar capturar. O que dói? Aonde dói? Então, eu acho que a boneca, ela é um nonsense no sentido assim, por quê? Por quê? E a gente não vai responder, porque ela não respondeu. Porque a gente acompanhou o dilema dela, e o dilema dela era, não tem explicação. Então, esse é o meu olhar sobre a história, assim. Tanto que quando ela se encontra com a Nina e revela, ela podia ter escondido. Ela revela naquele momento de pura, né, pueril, verdadeiro, simples. E ela pergunta por que, ela fala, não sei. E eu acredito que seja genuíno, porque o trauma é o próprio não sense. É o não saber. Porque se a gente soubesse, a gente se livraria de alguma forma. A gente brincaria mais com a vida. No caso dela, brincar mais com a maternidade, né? Que foi uma nuance que ela não chegou mesmo. Parece não ter chegado com as filhas, né? De achar algum caminho de prazer na maternidade. Não precisava ser toda ela traumática, né? Porque dá a sensação isso, o trauma que atormentou e que virou trauma de morte, né? Não teve escape. Porque trauma todo mundo tem, né, Patrícia? Assim, então, o que eu acho que a gente acompanha é uma história de um trauma de uma pessoa que virou o trauma, né? Assim, que não conseguiu se resgatar doses, né, de resgate, assim. Então, todo mundo tem angústia, todo mundo tem isso que ela teve. Eu acho que esse é o ponto que pegou
grande parte das pessoas que gostaram do filme, né, que se fisgaram pelo filme. Então, esse nonsense faz parte de todo mundo, né? Essa coisa da gente buscar onde dói. Mas no caso dela, a gente vê que ela fica às voltas com isso uma vida, né? E que é um trauma que paralisa tudo, né? Mortifica. Então, acho muito que a boneca, ela é o objeto que vai explicar pra gente que existe um nonsense que atormenta, que ela não sabe o que fazer com aquilo, que é uma questão de vida, da relação dela com a mãe, da relação que ela atualiza com as filhas, e que ela absolutamente não sabe o que fazer com aquilo, né? Não tem saída, não tem caminho, é desengonçado, é ineficiente, né, prejudica. Então, acho que isso tudo do campo do traumático. E eu acho assim que quando a gente partiu para discutir a maternidade, a mulher nesse filme, também me interessou acompanhar. Porque eu fico com a sensação que se a gente tivesse tido esse filme, sei lá, 5 anos atrás, ele não teria repercutido tanto, assim. Porque eu acho um pouco dessa coisa do traumático que a gente caminhou tanto, assim, até em vocabulário, sabe? Pra gente identificar as relações. A gente foi dando nome aos fenômenos nas relações, assim, da mulher. Então, né, gaslighting, nossa, um monte de nome. Então, mas isso ajuda a gente, porque a gente chega hoje num momento que a gente assiste um filme desse e consegue identificar. Talvez há 5 anos atrás fosse muito mais difícil de identificar, sabe? Então, o que eu acho, assim, é o campo do traumático da Leda, mas é o campo do traumático da cultura em algum lugar. Porque a maternidade é e tem sido cada vez mais um gargalo. Tanto que a gente tem sentido necessidade de discutir, né? Que não é mil maravilhas e longe disso. E um pouco essas nuances de contradição que esse debate todo enseja. Então, por exemplo, nem sempre a gente gosta do marido, dos filhos, da rotina. São pessoas, né? É filho, mas é pessoa. E um pouco da gente discutir as desobrigações das funções, assim, lógico, a carga de responsabilidade que para a mulher é muito maior, assim, ainda é, né, assim, a mulher, a tolerância é muito baixa, né, com algum tipo de erro, de equívoco, eu nem chamaria de erro, mas assim, a tolerância é muito baixa. Então, assim, você vê que ela é cobrado uma performance de mãe, né, assim, uma coisa de uma perfeição, da gente manter um pouco o que a gente fazia com as nossas bonecas da infância, que tudo funcionava, dar o leite, a rota, tudo funciona, né? Então eu acho que é um filme que discute o traumático da sociedade mesmo, assim, tá na hora, já passou da hora de a gente discutir algumas questões, o filme reúne bastante elemento, né? E, e aí eu queria entrar um pouco do que eu tô falando, porque fala sobre a maternidade o filme, mas não só. Então eu vou trazer agora, já vou falar que eu vou dar um spoiler, então quem quiser dar uma saidinha, eu volto daqui a pouco, porque teve uma cena que, logo no começo, que foi uma cena fina, e o filme é cheio disso, que conta um pouco das violências com a mulher do ponto de vista estrutural aí, né? As violências estruturais. Então, ela já chegou antes na praia com a família, ela tá lá quieta, tranquila, curtindo lá. A família chega, já é aquela bagunça, já inviabiliza o jeito que ela queria curtir a praia, que era lendo, fazendo uma coisa mais assim na dela. E o marido e a esposa vão até ela e fazem uma pergunta meramente retórica. Era pergunta, mas era retórica. Tipo, pode sair, por favor, que a gente tá precisando aqui, né? Usar esse lugar. E assim, era pra inteira, pra família e ela.
Então, e aí, essa atitude dela de falar não, ter sido tomada como uma ofensa, é um elemento para a gente pensar. Eu acho que é sobre essa nuance fina que a gente está falando que de 5 anos para cá a gente começa a trazer elementos na cultura. Por quê? Porque é um desaforo ela falar não, porque é uma ideia assim, como não? É tão simples. Nossa, tá fazendo pouco caso. Nossa, é só sair. Mas também era simples para a família ocupar o outro lado da praia. Era gigante, né? Assim, só tinha eles na praia. Então, assim, não ia ter complicação. Mas a questão na verdade, é uma pergunta que eles fizeram para ela, retórica, no sentido de que ela, na verdade, não tinha arbítrio. Ela não tinha direito de falar sim ou não. Eles só estavam mandando. Saia, saia, né? Quando ela diz um não, eu acho que ela recupera uma posição que a ela não é dado o direito. A gente tem conquistado, eu acho, espaço, sabe? Mas esse susto, esse choque, essa coisa do desaforo revela uma coisa importante, né? Porque ela é obrigada a desocupar o lugar que ela chegou antes. E sim, para a cultura, infelizmente, ainda é. O lugar da mulher é o lugar de ceder, né? É o lugar de abrir mão. Estruturalmente, historicamente falando, a mulher é aquela que abre mão, como um papel social. Para as coisas funcionarem, para a família funcionar, a mulher abre mão. Então, e como é que isso acontece? Isso acontece assim, sempre assim. Nossa, mas que bobagem, não vai abrir mão por causa disso? Nossa, que bobagem. E é isso, a gente for parar para ver no dia a dia, é todo dia. Com o pão que vai pegar na padaria, com não sei. Então, eu acho que antes de discutir a maternidade, sim, que é importantíssimo, mas assim, o que a gente está discutindo é qual o que a mulher pode ou não pode. Qual é o poder da mulher sobre o que ela fala, sobre o que ela decide, sobre o que ela escolhe. Porque o filme discute o tempo todo que ela não pode. O filme discute que ela não pode escolher o lugar da praia, que ela não pode ver o cinema em silêncio. Só quando o homem fala, né? É outro spoiler aí. Quando o homem fala, fiquem quietos. Quando ela fala, nada acontece, né? Então, assim, é sobre o poder da mulher na sociedade, o poder que a voz dela tem para dizer sobre as coisas, sobre escolher, o arbítrio, né? Porque se o lugar da mulher é o lugar de abrir mão, nós estamos falando de uma falta de arbítrio real, né? Então, eu fiquei pensando um pouco por aí, né? A cena do cinema, a cena da praia, e como foi para ela o preço que ela pagou por escolher viver a vida com arbítrio, né? Com o poder de escolha. E esse poder não foi dado. Mas o preço que ela pagou foi uma culpa enorme, né? Uma culpa que engoliu a vida dela, né? Então eu acho que assim, hoje em dia a gente tem mais recurso, socialmente falando, para dizer não. Quando a gente não quer. Quando a gente quer, fala sim. Porque para ela podia não ser uma questão sair. Mas foi uma questão. E por que que não é? Ok. Não, tem que ter uma indignação, né? É aí que vai morando essas pequenas culpas, né? Nossa, mas eu deveria ter saído, nossa, mas... Então, é o cala-boca, né? Você não tem esse poder de decisão. Cala a boca e calabouço, né? Da mulher, né? Então, eu acho que daí ela levar esse direito de escolher a ferro até as últimas consequências, e daí a gente vai ver isso na maternidade, na profissão, na vida amorosa. Ela bancou esse lugar, que é um lugar que não é dado para as mulheres. Se fosse um homem fazendo exatamente o que ela fez, não ia ter acontecido nada. Nem história boa para filme ia virar.
Porque não ia ter história. É a história do dia a dia. Não Uhum. tem nada de excepcional nisso. Vira história. E a gente está aqui discutindo hoje porque é um desaforo. O filme é um desaforo, assim, né? Ele vai falar sobre isso, na minha visão, né? Então foi um pouco tudo que eu fiquei pensando. Agora, se fosse hoje em dia, eu acho que as coisas caminharam da geração da Leda, a época que ela saiu trabalhar e tudo mais. Caminharam um pouco para nossa geração, um pouco. Mas eu acho que caminharam. Eu não sei se estou sendo muito otimista, mas acho que sim. E no fim eu acho assim, né, Patrícia, para a vida. Então, culturalmente, penso um pouco por aí. O espaço da mulher sendo, né, a duras penas conquistado, esse preço que se paga por falar, por tentar ser ouvida, pelo que sai da nossa boca ter legitimidade, né? Porque falar a gente sempre fala, também tem isso. Falar é uma coisa que se fala, a gente fala, ela falou, tá barulho no cinema, eu quero ver o filme. Ela falou, falar se fala. Mas é o poder que tem a, a palavra. O poder, o que a mulher pode. Qual o poder da mulher, né? E aí eu acho que do ponto de vista mais individual, assim, uma pena que ela não tenha conseguido se resgatar, né? Porque é uma relação possível, minimamente prazerosa com as filhas, por exemplo, ela não é muito, muito traumática. Então, assim, do ponto de vista individual, acho que tem a ver com a resposta dela, da vida e tal. Não necessariamente vai ser assim para todo mundo. Mas que toca um ponto de angústia muito familiar, toca, né? Mas acho que não é por causa disso que toda maternidade tem esse fim, né? Mas acho que são elementos pra gente discutir. Legal. Nossa, eu tenho também um monte de coisa, mas eu acho que eu vou abrir primeiro para ver se o pessoal, né, quer falar. Talvez tenha. Eu vou abrir aqui os comentários. Posso abrir? Pode. Tá. Vamos ver se. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Ai, tem uma aqui, mas eu não consigo ler ela completa. Ó, eu Da leio até aqui, Carla. ó. Muito interessante. Posso ler? Paty? Pode, fica à vontade. Muito interessante os pontos que você trouxe. Uma questão que também me chamou a atenção foi o quanto ela foi desrespeitada e invadida. Daí eu não consigo mais ler. A minha caixinha aqui termina até um pouco antes que a sua. Você conseguiu ler um pouco mais. Bom, se a Carla quiser refazer a pergunta dela, o comentário dela aqui nos comentários, acho que fica mais fácil. Bom, e vamos abrindo aí para o pessoal falar, quem quiser participar. Eu acho que enquanto. Ah, e tem uma outra opção também, se alguém quiser solicitar a imagem, também dá para a gente fazer aqui 3 câmeras, né? Se a pessoa quiser, em vez de escrever, porque às vezes escrever. Ó, ela termina ali a pergunta. Como ela foi invadida, né? Dá para solicitar também e participar aqui com a imagem, tá bom? Quem quiser participar com o vídeo ou pode escrever o comentário. Você quer falar alguma coisa sobre o que a Carla falou? Não, eu Luísa? concordo com ela. É uma violência, né? Então, acho que também é importante a gente estar recuperando esse nome. Foi uma violência, né? Porque, né, se a gente deixa passar, pode até ser visto como é frescura dela. Não, não é frescura, né? Ela tem o direito dela de decidir, tem que ser respeitado, né? Ainda não li esse livro da Ferrante, mas o suspense que o filme traz é muito bom. Eu vou pedir que quando você ler, pode ler em voz alta, porque depois no vídeo ele não fica gravado a escrita. Então aí a Ah, é gente fica verdade. com a pergunta em voz alta. Tá, vou reler então.
A Ju Tá. Bertoff está dizendo: ainda não li esse livro da Ferrante, mas o suspense que o filme traz é muito bom. Vamos ver se aparece o Pedro aqui para mim, que ele está solicitando a imagem. Pedro, para mim não está aparecendo. Eu estou pelo iPad aqui, eu não sei se o iPad não me ajuda muito. Na verdade, eu acho que não, viu? Deixa eu ver se eu consigo, Pedro, te colocar aqui junto com a gente. Eu tô lendo Não, devagar as não coisas consigo. aqui. A Isabela Balas escreveu: acredito que existem várias filhas perdidas no filme, como a boneca sendo filha da menina e ela mesma com relação à sua mãe. Mas no fim, todas são a Leda, pois vemos tudo sob a sua perspectiva. É, e o J. Romito disse um outro livro dela, Um Amor Incômodo. Esse livro eu li dela. Eu gosto muito também. Esse livro da Filha Perdida, você leu? Esse livro eu não li, não. Diz que o filme tem, né, algumas alterações, né? É, falaram assim de não é a Grécia, é uma, né, tem uma coisa assim de ser da Itália mesmo, as férias que ela tá. Eu vi que tem algumas mudanças mesmo. Mas acho que foi uma escolha de, né, quando a gente passa pro filme, eu acho que foi uma escolha assim de tentar passar a mensagem, né, priorizar a mensagem do que ficar com rigor assim no, na história, né? Deve ter passado por aí uma escolha de passar uma sensação, a sensação, né? Teve gente também que não se encantou pelo filme no sentido de cinema mesmo, sabe? Eu achei interessante escutar isso também. No sentido de como a história é contada, do como mesmo. Tem gente que não gosta de filme tão de suspense, com essa cara mais de suspense. E tudo bem, né? Eu acho que também tem isso. A gente se conecta com o filme quando a gente também gosta mais da narrativa. Essa narrativa mais parada são as minhas preferidas. Então, também tem isso, né? Gosto pessoal e tudo. Pedro, eu não consigo abrir aqui uma outra câmera. Eu acho que pelo iPad ele não está autorizando, então infelizmente não vai dar para ter a imagem. Você quer que eu vá lendo para você, Luísa? Eu quero, sabe por quê? Eu não sei pra você, mas às vezes eu perco as de cima, não consigo pegar Ah, mais. tá. Vamos lá, eu vou Veja se mexendo você aqui, ó. consegue. A Jo escreve assim: Luísa, dá para fazer um paralelo entre as duas histórias, que seria o livro Um Amor Incômodo? Acho que do ponto de vista da maternidade, sim, né? Porque também. Então, a Helena, eu só li esse dela, O Amor Incômodo, mas é, vi que esse é um grande tema para ela, né? Assim, a maternidade, o lado B da maternidade e tudo mais. Acho que do ponto de vista da maternidade tem tudo a ver, né? Porque incomoda ler o livro O Amor Incômodo. Eu fiquei bem incomodada, assim, né? Porque não são coisas que a gente escuta muito. A gente tá vindo a falar disso agora, do incômodo da maternidade. Antes era uma coisa tipo, como ousas, né? Falar, né? Você não ama, seu filho ama, mas assim, não é sobre isso, né? É. A Carla diz: deu para ouvir ou travou? Eu ouvi um pedaço. Difícil maternar quando não foi maternada. É, né? Quando ela fala pro marido que teve uma relação muito ruim dentro de casa com a família, né? Não é regra, eu acho que quando você não
não tem um ambiente familiar assim muito acolhedor e tal, que você não consiga produzir outra experiência para frente. Acho que isso não é regra, Uhum. acho que é uma tendência, né? Assim, probabilidade, mas assim, pode acontecer mesmo de uma reprodução do traumático. Isso, mas eu acho que no caso da Leda, também não é que vai acontecer com todo mundo o que aconteceu com ela, né? Porque a questão dela foi não lidar com essa situação de um jeito, de não ver saída para lidar de um jeito minimamente prazeroso, né? E daí, mesmo que você Uhum. tenha famílias que foram mais difíceis, né, infância mais difícil, você pode vir a encontrar um caminho legal, né? Eu acho que isso é importante falar também, né? Porque senão fica muito determinista, né? Uhum. Sim, até porque eu acho que é a possibilidade de reinventar, né? Isabela Balas diz, uma coisa interessante é a confusão entre os nomes das personagens. É tudo sobre identificação. Eu senti isso também, essa confusão no nome, nos nomes. Tinha ali alguns momentos que eu já estava confusa, mas quem é quem? O nome, eu já confundi os nomes. Mas o nome da Nina não era Helena, eu troquei todos os nomes ali também, enquanto assisti o filme. Eu quero Eu ouvir me per... o que você tem do filme. ah, até me perdi ali um pouquinho. Tinha alguns comentários, algumas perguntas, né? Deixa eu tentar voltar aqui para o meu cantinho. Acho que com o celular agora vai ser mais tranquilo. Se tiver problema, eu volto para lá. Tá dando certo? Estão me ouvindo? Tá, super. Beleza. Então, poxa, esse filme ele foi. Eu tive que assistir ele em doses. Eu fui tomando doses dele, assim, né? Eu fui assistindo, parava, ia tomar uma água, parava, ia comer alguma coisa, né? Ele é muito, mexeu muito comigo por, enfim, muitos motivos, né? Eu acho que o chocante do filme, né, Luísa, até um pouco do que, como você estava dizendo, é justamente esse filme que conta de uma mulher que vai embora, né? Que isso é a história que a gente vê acontecer com os homens, né? Com os pais, e que é tão comum, e o filme até retrata isso, né? Do pai que tá lá cuidando da carreira, né? O marido dela tá cuidando da carreira, né? E tá dizendo assim, olha, hoje é o seu dia. Não, mas eu tô aqui ocupado, então você tem que ceder ao que você tá fazendo, como você disse, né? A mulher não tem o poder, então você tem que ceder do que você está fazendo para cuidar das crianças, porque eu tenho que realizar aqui o meu trabalho, a minha tarefa, enfim. E aquele rapaz do casal caminhante, né? Que também. Os meus filhos estão com a minha ex-mulher. E eu fui viver a vida, né? Isso não é impactante, não como, não tão quanto uma mulher que vai fazer isso, né? Então, o filme ele já é chocante para muita gente por conta dessa posição, né? De uma mulher que vai viver a vida sem as filhas e diz, é maravilhoso, né? E aí eu acho que o filme entra num ponto importantíssimo, que é uma coisa que tem me tocado muito assim nos últimos tempos. Acho que principalmente por conta da minha maternidade, né? Que é o lugar da mulher, né? O lugar para a mulher, o que é a mulher, né? Porque você vai fazer essa pergunta também, né? Da para a Leda, né? Quem é essa mulher? Né? O que é ser mulher? Essa é uma pergunta, assim, extremamente ampla que vem se discutindo, né? Vem sendo olhada. E a maternidade me tocou muito nesse ponto, porque a minha maternidade, né?
porque ela vai fazer você olhar para isso, ou aliás, não que vai fazer você olhar, mas ela te convoca de uma forma ensurdecedora, né? As mulheres são convocadas a isso e muitas não conseguem, não têm recursos, né? Não têm estrutura, muitas vezes, para se fazer essa pergunta e adoecem, né? Aí tem uma frase, acho que, né, também vou dar um pouquinho de spoiler, e também não vou me prolongar, porque não sou eu aqui a pessoa a falar do filme, né? Mas ela diz assim, que a filha dela, Bianca, eu não sei como é que é a frase, mas ela diz alguma coisa assim, que a Bianca convocava nela uma reação, uma postura, uma posição ali, que ela teve muita raiva dessa filha e que naquele momento ela entendia, né? O que que aquela ela lá já, né, mais velha ali naquele momento presente, ela entendia que o que que a filha estava convocando nela, né? Porque a maternidade, ela convoca muito que a mulher olhe para a relação dela com a própria mãe, inevitavelmente, né? E se isso não vem de uma forma consciente, né? Isso vem para muitas mulheres através do adoecimento. E é muito sufocante você ir vendo aquela Leda jovem, né? Que abre mão da profissão, que tem que cuidar das filhas e que não consegue deitar para tirar um cochilo, porque porque esse é o lugar da mulher na maternidade, da maioria delas, né? E a Leda, ela, enquanto uma personagem ali que está trazendo uma história individual, ela conta a história de quase todas as mulheres, né? Que é esse lugar da mulher que abre mão, que não tem uma posição desejante, né? Que não pode ter e que quando tem, ela é violentada, né? O suspense do filme, alguém falou, né, que o filme tem o suspense porque a violência ronda ela, né? Então toda vez que ela faz alguma coisa que ela quer, que ela decide ou que ela diz não, a violência ronda, e isso é uma coisa que nós mulheres vivemos, né? Não é Quando ficção, não é. é ficção, né? Principalmente quando nós dizemos não, né? E a Leda traz nesse lugar chocante da mulher que sai de casa, ela choca por esse lugar extremamente idealizado que a maternidade ainda, apesar, ao meu ver, né? Apesar da maternidade hoje ser falada muito mais, né? A mulher ser olhada, a mulher falar, ela compartilhar com outras mães, etc., é extremamente idealizado. Um dos últimos posts que eu fiz foi sobre aquele livro Contra os Filhos, da Lina Mani. Ele é um livro excelente, porque ela vai dizer da ditadura dos filhos, né? Mas ela vai dizer através dessa idealização, né? De que a mãe... então, assim, a mãe... Existe um movimento feminista que tira a mulher da casa, né? E ela vai para uma área profissional, mas depois a mulher vai sendo colocada de novo de volta em casa por esse ideal de que a maternidade é uma coisa divina, que a mulher ela tem que estar ali para os filhos o tempo todo. Então, assim, os nossos corpos, eles vão sendo aprisionados o tempo todo, né? Os nossos corpos, os nossos desejos, o nosso psiquismo. Nós somos a gente está o tempo todo nessa luta para sair dessa prisão, né? Então, eu vou fechar, já falei muito. Não, tô adorando. O filme, para mim, ele é excelente porque ele vai de frente com essa idealização da maternidade, da qual a gente não se livra de jeito nenhum, né? Ainda que se falando muito de maternidade, mas de uma maternidade... olha,
cuide dos seus filhos, coloque na melhor escola, passe o dia inteiro brincando com eles, porque eles precisam se desenvolver, eles precisam do lúdico e etc., para eles serem sujeitos respeitosos, isso e aquilo, nos aprisionam de novo, né? Seja a mulher que é mãe, seja a mulher que não é mãe, no livro a Lina vai dizer isso, né? Que a mulher que não é mãe é questionada do porquê ela não quer ser mãe. Como assim? Né? Seu corpo é pronto para isso, como é que você não quer ser mãe? Então, a gente é aprisionado o tempo todo. E vou parar por aqui. Eu só queria dizer uma coisa. Você fala sobre a morte, né? O filme começa com uma cena que parece que ela morre. Para mim, pareceu. Quando ela... a primeira cena que aparece ela na praia. Sim. Dá pra ver o sangue, né? Ali na barriga dela e ela cai. E aí eu pensei, caramba, o filme termina com ela morrendo, né? Mas ela não morre. Eu achei interessante isso no final, que aí o filme termina com ela levantando, falando com as filhas e descascando a laranja. Achei muito bonito esse final, porque de alguma forma achei que ela ressignificou a história dela ali em contato com aquela outra família, né? Apesar de continuar, né, naquele não sei, como você diz, alguma coisa ali fica diferente para ela, né? Porque ela se levanta, fala com as filhas e vai tirar a casca da laranja, né? É verdade, muito bonito. Agora, é muito interessante você puxar esse gancho essa questão dela sair de casa, né? Alguém até perguntou um pouco antes, assim, será que ela se arrependeu e tudo mais, né? É um aspecto, dentre milhões que o filme traz, de escolhas que ela foi fazendo e foi sofrendo violências. Por isso que eu trouxe essa coisa, assim, do não da praia, do cinema, porque o filme é sobre isso. E daí, a gente mesmo se impacta com essa parte, porque eu acho que quando entra a maternidade, que é a grande função social da mulher, né? Porque o corpo tá para isso, enfim, essa construção toda. Quando entra essa coisa. Ai, me perdi. Eu tava falando da questão. Eu me perdi. Da pergunta se ela se arrependeu, né? Eu não acho que ela se arrependeu. Eu acho que foi uma assim, ela carregou muita culpa. O filme fala sobre os nãos, sobre ela resistir. Eu acho que essa cena que você recupera dela, da morte, também é super significativa, porque é mais um ato de resistência, a gente não sabe o que acontece depois. Mas é ela falando, eu sucumbo, mas eu tô aqui. E eu vou seguir falando não. Então, assim, ela é uma posição assim, um pouco assim, pode bater, bate, né? Assim, a vida fez isso, né? Mas eu peguei, alguém vai trazer, eu vou concluir um raciocínio porque já vai chegar, já vai chegar. Voou assim da minha cabeça. Mas eu acho que é isso, assim, é uma parte muito chocante, porque eu acho que quando o corpo da mulher, ele se choca com a questão da maternidade, a gente fica evidente, assim, todo esse trauma que a gente estava falando, porque é um corpo que vira público. Todas as nuances disso, quando a mulher anda na rua e passa uma mão na barriga, quer dizer, é uma barriga pública. A mulher, ela se desapropria totalmente, ela passa ali a ser, a representar uma função social, né? Então, eu acho que por isso talvez que esse trecho fique super impactante, porque é isso que você falou, na vida também é assim, né? Você, a partir do lugar de mãe, consegue enxergar todo o filme também, assim, né? Nesse lugar do trauma. De como a opinião, a escolha, ela fica completamente sem direito, sem espaço, né? Uhum. Sim. Vou ler um comentário aqui não tem o nome, KKPPB. A outra questão a se falar, aspas, somos maus, que é o diálogo entre o caseiro e a Leda. O caseiro também é alguém que deixa os filhos, né? Também tinha me esquecido desse personagem, esse outro homem que deixa, né, os filhos e se separa da mulher e perde o contato. Somos maus, né?
Acho que o filme incomoda por trazer esse lado B. É tão sem respaldo na cultura, eu acho que esse movimento dela. Pedro vai entrar, eba. Olá, Oi, Pedro. boa noite. Boa noite. Não, prossiga aí, eu continuo o raciocínio. Não, até perdi. Até perdi, eu quero te escutar. Eu tava afim de te escutar desde aquela hora, caiu, eu fiquei agoniada. Eu tava tentando entrar, sair, eu falei, mano, será que é a minha internet? Não, era, Fiquei aqui. era meu aparelho, na verdade. Tá ainda meio travando, mas vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Bom, primeiramente, queria agradecer a participação, né? Tá vindo aqui falando do filme. Muito adorei a sua fala, achei assim, de extrema importância. A todo mundo que está aqui também ouvindo o encontro, está aqui presente de alguma maneira, mesmo virtual, está aqui, né, com sublimação. Então, queria agradecer primeiramente a todos. Segundo ponto, quando você falava, eu fiquei pensando assim, né? Como esse. Bom, já não estou falando em primeira pessoa, né? A gente está falando de maternidade, de feminino. Eu não estou falando em primeira pessoa, então isso já é uma questão e acho que não podemos perder isso de vista. Mas me lembrei muito de Antígona, né? Que ela, por bancar uma posição desse não vou sair, não, você tem que, eu vou enterrar meu irmão frente a um tirano, a um tio tirano, né? Ela é morta, né? Viva, né? Ela é murada, o tio, a penitência que o tio dá é matá-la concretada, né? Assim, uma mulher que mantém uma posição frente à polis e assim, ela não reda, não daqui não, isso não. E assim, era uma coisa, se você já ouvi várias outras pessoas comentando essa história, falando, é a histérica, ela poderia muito bem ceder, ela poderia muito bem contornar e depois via isso discutir de uma outra maneira, dava um jeitinho, enterrava o irmão. Mas é muito firme isso, né? Tipo, não posso deixar passar, isso eu não vou deixar passar, né? Não vou poder deixar passar. E, e também fiquei pensando em Freud, né? Sobre os estudos das histéricas, né? A partir do momento, lógico que acho que todos ali são filhos de suas épocas e cada um dá o passo que é possível dar, mas tem uma relevância também que não podemos negá-la, que ele dá voz à mulher, deixa ela falar em primeira pessoa. O que é esse sintoma? O que está acontecendo? Fala, né? Que antes ela é colocada como um objeto que o outro sabe sobre ela. Então, um homem vai falar, não, isso daqui é tal coisa, isso daqui é coisa assim, né? O Freud falou, não, deixa ela falar, deixa ela contar o que está acontecendo com ela, né? Inclusive, em alguns momentos do Charcot, de fazer piadas, isso é falta de sexo. O Freud leva isso a sério se for. Então, deixa ela falar da sexualidade dela, né? Que lugar que a mulher podia falar a sexualidade dela naquela época, né? E, enfim, acho que essas são conquistas a dura pena, dá muita vida, né? E assim, e são referências, né? De hoje ainda não, nossa, longe de ser fácil, né? Inclusive coisas simples. Você é uma mulher que não tem vontade de ter filho, por exemplo, já é uma questão social já, né? Nossa, não quer ter filho, né? Quer ficar casada só, tendo prazer sexual, coisa estranha, né? E é né? engraçado que é tudo referenciado ao filho, né? Essa mulher tem o filho ou ela não tem o filho.
Então, assim, a gente, né, assim, é o negativo do filho, ainda é referenciado a ter a maternidade, né? Como se Então, fosse um único papel, né? Isso é. Isso é tão delicado, né? É tão difícil de falar quando, né, você entra num terreno que não é seu, assim, mas eu escuto muitas mulheres também e leio, né? Psicanálise, para mim, é muito feminino. Então, é uma situação que você percebe que tem algo mesmo dessa construção social, do lugar da mulher, assim, inegável, né? São as opções, assim, quanto parece que ficam mais rígidas e mais violentas, assim, também, né? Então, a mulher não pode expressar nada, inclusive a sexualidade, que é o que nós estamos falando, é reprimida na hora, né? Então, quando o menino põe a mão no pipi, ninguém fala muito, né? Se a mulher põe a mão na vagina, já esconde isso, pelo amor de Deus. Não, não pode, isso não pode. Olha a roupa, não, fecha a perna. Então, desde o começo, é muito massivo, né? Quando a gente fala, parece até um exagero, né? Tudo é culpa da sociedade. Não, é, não tem como ignorar isso, né? Mas isso envolve também muitas questões além desta. E o que eu fico, às vezes, preocupado é que, às vezes, quando encontra-se, né, um nome para dar essa angústia, às vezes ela pode ser novamente uma coisa de cristalizar. Ao mesmo tempo que alivia a angústia, que é necessário, né, nomear, ela pode também ser algo que, de novo, aprisiona o sujeito. E, às vezes, não ter esse nome talvez seja um destino para continuar caminhando. Eu acho que o filme foi isso que despertou em muitas pessoas. Tipo, você continua com a pensando, né? Tipo, nossa, peraí, né? E se fosse eu? Mas peraí, essa personagem podia fazer tal coisa, né? Acho que... Bom, é isso. Eu queria compartilhar com isso também. E, novamente, agradecer a eu todo que quero mundo aí. agradecer muito. Eu vou pedir uma parte, assim, Pedro, porque você falou uma coisa. A Antígona se relacionou, achei perfeito. Eu não tinha lembrado da Antígona, mas acho que é uma história de uma pessoa que leva as últimas consequências do que defende, né? Também achei muito, muito legal a comparação. E daí, depois também, eu lembrei uma cena que foi muito importante para mim e eu acabei não trazendo, porque é muito, muito spoiler, assim. Então, eu já vou avisar as pessoas. Mas você me fez esse gancho, eu não vou deixar passar, porque a cena que as histórias se cruzam, da vivência do traumático dela com a Nina, porque aquelas trocas de olhares entre as duas foi muito emocionante para mim, porque quando você pegava aquela coisa bem que eu assistindo eu ficava, parece que a Leda sacou alguma coisa da Nina ali, né? Tipo, eu sei o que você tá passando, assim, eu sei a sua dor. Me pareceu isso, assim. Aí tô falando uma impressão muito pessoal mesmo, né? Porque esse diálogo não aconteceu, mas essa troca de olhares. Depois elas chegam nesse momento de conversar, né? E a Nina com um segredo, elas estão dividindo um segredo ali, né? E a Nina faz um pedido para ela de usar a casa e tal. E vai até. E ela fala: vem aqui, quero conversar pessoalmente com você. Então, eu acho que a Leda estava com uma intimidade, no sentido. Ela estava muito familiarizada com a história, ela também tinha flagrado uma situação ali que deixava a Nina um pouco mais sensível, estava sendo pedida num sentido muito íntimo, né? A Nina pediu uma coisa muito íntima para a Leda. Nesse momento, ela resolve revelar a boneca num sentido muito assim, querendo esse acolhimento. Tipo, você mostrou a sua vivência aí, o que tá rolando, o que tá difícil e tudo, e eu também tô te mostrando a minha. Eu vi essa cena assim. E a tolerância foi nenhuma. Tanto que ela fala: por que você fez isso? A Leda fala: não sei.
E aí acontece o que acontece. Então, assim, mesmo entre mulheres, eu acho que isso é uma importante. Mesmo entre mulheres, a tolerância é mínima. O diálogo foi mínimo, o acolhimento foi mínimo. Eu podia falar, mas por que você tá fazendo uma coisa que você não sabe o que você tá fazendo? Assim, que você tá bem, o que tá acontecendo? Não. Era uma violência muito grande. Se fosse um homem, a gente pode pensar que poderia acontecer qualquer outra saída. Mas eu sinto que a discussão sobre a estrutura homem-mulher passa muito por aí. A tolerância é mínima. O risco é muito grande, né? Tá pegando um gancho, que aí eu acho que é muito importante, apesar do Pedro dizer, olha, não falo em primeira pessoa, né? Não sei o que é isso, mas eu acho extremamente importante um homem estar aqui também falando sobre isso, né? Muito importante, né? Não que só as mulheres estejam pensando nisso, né? Mas que os homens também, porque justamente ficaram, né? Essa estrutura patriarcal aí que fica exercendo poder, né? Sobre a mulher, sobre o feminino. Então, ter um homem participando, conversando, pensando sobre isso tudo é o que eu penso que faz parte de toda essa construção. Precisa fazer, ao meu ver, né? Também acho, nossa, quando você pediu para participar, eu falei, muito bom, porque também a gente não está discutindo o lugar da mulher, a gente está discutindo a cultura, né? Então, e isso também incomoda os homens, né, gente, assim, não é sobre, não é uma coisa pessoal, né? Ser mãe não é natural para mim, é verdade, eu não, vou ler tudo, né, Patrícia, tem que ler. Nesse momento da entrega da boneca, a Leda diz: ser mãe não é natural para mim. É lindo. Para que mulher que é, né? Uma, não sinto, não tem nada disso. Isso é uma construção social, né? A gente não. Essa mãe, mulher aí que esperam, não. Social e também afetiva, né? Que nem comentaram das experiências, né? Mesmo que a experiência tenha sido algo ruim, ela marca, né? Mesmo sendo o filho não quisto, você ocupa um lugar de não quisto. Isso vai ficar, né? Então, é sempre um retorno a essa maternidade antiga, né? Também tem muito essa situação, né? Quando surge a maternidade para a mulher, ela retorna a referência que ela tem, seja lá qual for, né? E ela revive, ela tem uma chance de reviver aquilo. E ela pode novamente, né, repetir os moldes, né? Ou uma nova chance de recriar também, né? É uma oportunidade. Tem uma oportunidade também ali de entrar em contato com várias questões que marcam na infância. E se o pai, né, o homem, seja o pai, mãe, outra pessoa que está na relação, também possa se permitir a isso. Que os dois se permitam, né, quem esteja nessa relação, possam reviver esses momentos e pensar, tipo, nossa, né, quando eu era criança, o que aconteceu? E só esse movimento já tem uma grande relevância, uma grande mudança na vida das pessoas. Assim, né? É que a mulher, obrigatoriamente, ela tem que estar nesse lugar, assim, né? Infelizmente, ainda soa como uma obrigatoriedade, e assim, uma pressão e tudo. Eu acho que também, hoje em dia, ainda bem, há mais referências, né? Então, você consegue ver mulheres N, cada uma tomando o seu rumo, né, de outras maneiras sem ser aquela ditada, e você pode ali se identificar e, lógico, né, não colar de novo naquela figura, mas tem outra oportunidade ali, olha só, tem outro jeito de ser mulher sem ser esse, né? Eu acho que quanto mais você volta para trás, fica mais difícil, né? Você vê artistas, escritores, é o meio onde as pessoas entram em contato mais com isso e você vê outras
né? Outras possibilidades ali, né? Eu acho que cada dia mais, assim, espero e que vá surgindo novos modos e novos mesmo, assim, de lidar com essa angústia de ser mulher, de ser homem, né? Que nem o próprio papel do homem também. Tem bastante pessoas escrevendo também sobre isso, inclusive na psicanálise, né? O Pedro Ambra fala bastante sobre o homem existe também, né? Como a questão da mulher, com Freud, com uma construção, porque é uma questão de semblante, também não é uma questão quem é pior, quem é melhor, e assim, é uma coisa que estudando, você, lógico, é nítido a repressão de um lado e de outro, né? Pensando na sexualidade, é muito claro. Mas também tem as outras obrigações. Ó, o homem tem que ser assim, assado, se comportar assim, né? Existe o homem, existe a mulher, né? Acho que são essas questões aí. Bom, mas acho que eu já falei demais também. Eu vou aqui saindo, mandando um beijo aí para todos. Beijo, Pedro. Luiz, eu só vou então terminar de ler aqui algumas coisinhas, até para a gente ir finalizando, né? A Cacá estava dizendo, né, que eu vou só complementar aqui que ela escreveu. Então, ela diz uma frase da Leda, né? Ser mãe não é natural para mim. E aí ela conta que na legenda diz: sou desnaturada. Olha que tradução, né? Já é um super sentido pejorativo, né? E aí a Ana Paula, psiquiatra, que diz: não sei se vocês já falaram, mas me chamou a atenção que todos que encontram a Leda perguntam se ela tem filhos e o que estava fazendo sozinha no hotel. A pergunta de sempre, né? De ter que ficar justificando o óbvio, né? Ela tem que ficar prestando contas, né? Mas assim, né, eu fico pensando, Pedro, pra gente fechar, né, assim, que o lugar da discussão não é assim, inventar uma coisa fora, né, inimaginável. Os elementos da cultura estão aí, né? E uma discussão que eu acho que a gente pode abrir é o seguinte: cada casal tem liberdade para escolher, né? Então, assim, se viesse essa demanda dela, olha, eu preciso de 5 anos para dar uma aprofundada nos meus estudos, é uma demanda minha. É uma coisa que eu gostaria, você dá conta. E o cara fala, vai. E depois troca. Se o casal der conta do acordo, ótimo. Então, assim, o que a gente está. A forma como a história é contada é dela não tendo espaço para poder nem discutir. Imagina discutir uma coisa dessa, né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim: quando a gente sai da estereotipia dos papéis, tudo pode. Né? Tudo pode. Então ela poderia ter espaço para estudar. E ele assumir algumas responsabilidades a mais, tudo mais. Então o caminho, eu acho, daqui para frente é que a gente daqui 5 anos, quando a gente voltar a discutir algum outro filme, a gente reassista esse e fale, nossa, nem é mais uma questão isso dela ter saído de casa. Né? Porque o casal concordou, deu espaço para isso e tudo mais. Alguma coisa nesse sentido, né? Não estou falando que esse é o modelo ideal, não estou falando que tem modelo. Eu acho que o que o casal conseguir suportar, o que a gente está falando é os papéis enrijecidos, né? Enfim, é toda a discussão, né? Mas eu acho que os caminhos são aí, a cultura está aí para a gente explorar os casais, de fazer um jogo, né? Que permita esse maior arbítrio, né? Então, por isso que é tão importante discutir a cultura, né? Quando a gente está aqui discutindo, a gente traz elementos para ficar analisando e poder se libertar de alguns vícios que chegam inconscientemente, a gente vai repetindo, né? Bom, acho que a gente pode ir finalizando então, né? Por ter aberto uma segunda live que a gente conseguiu estender, né? Eu queria agradecer muito a sua participação, Luísa, muito mesmo. Muito bom que você trouxe para a gente, né? A sua análise do filme. Gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui, que conseguiu acompanhar, o que vai ver depois. Pedir desculpa mais uma vez
pela queda aí na internet. Espero que eu tenha conseguido salvar o primeiro vídeo. Mas já foi muito bom poder começar o ano com uma conversa assim tão tocante, né? E tão importante, tão urgente. É um urgente que leva um tempo, né? Mas não deixa de ser urgente, né? Eu que amei, gente. Agradecer todo mundo, muito vocês. Eu amo o projeto, vou seguir aqui super fã. Agradecer muito o convite. Não precisa voltar daqui 5 anos, não. Pode ir Eu tranquilo. quero voltar. Então tá bom. Um beijão, Um beijo, gente. mundo, e até a próxima. Tchau, tchau.